bom demais, é ótimo. Pois é, eu já perguntar aqui. Olha, E dessa vez tem Fernanda, várias a pessoas do Eda, México. do México. Eu O estou super México feliz está com o México. Olha, presente. eu estou tão feliz que eu vou desafiar já já a Lília uma coisa aqui, mas eu vou falar Ai, primeiro com ela. socorro. Por Ah, isso, socorro. ah, olha, Covilhã presente, né, Ana? Covilhã presente. Fabiana, que coisa boa. Olha aqui, que máximo. Vamos aqui chegando, deixa chegar todo mundo para a gente iniciar. A Mayra já chegou, já está aqui. A Tainá, que entrou agora, está Cadê aqui a Tainá, também. nossa mais A nova, Tainá está aqui. recente? Ó, Olá, Tainá, tem boa que tarde, botar num lugar participando que dá aqui para a da gente ver teu primeira, hein? rosto, que você é linda. Ah, Então, é? Não tô sabendo ainda, não. Muito isso, obrigada, viu? Mostrar a Tô aqui no beleza. escritório. mostrar beleza. Não basta ser Olá, boa competente, tem que tarde. ser bela, né? Ô, É verdade. Deise, Oi, gente. a anfitriã mais fofinha que existe lá de São Paulo. Maravilhosa. Madeleine, que bom você aqui. Ana Pimenta, ai, que... olha aí, gente. Vivi, a Carla, Olá, gente, tudo bem? Soninha, Lucy, muitas embaixadoras maravilhosas, extraordinárias. Às vezes eu vou precisar dar uma fechadinha na câmera, viu, gente? Que eu estou aqui com algumas coisas acontecendo ao mesmo tempo. Pode Mundo tirar o da som, não tem empreendedora. problema. Aline, que bom, que ótimo. Deixa eu ver quanto tempo? 4 minutos. Falta 1 minuto para a gente iniciar. Tem que dar o prazo de 5, máximo. Tereza, Maria Tereza. Ah, que ótimo. Graça, a Mayra está aí? Já chegou, já Cadê? estamos as duas. Estou aqui desde o começo. Querida! Opa! Tudo bom? Adoro ver essa menina aqui. Está tudo bem, Mayra? Bem disposta? Bem dispostos. Estamos até Pronta? combinando a roupa branca Show aí, de ó. bola? Sempre bem disposta, não é? Bem. Eu vou ver se a Pararinha já não tinha combinado às 6h30 para ela vir fazer um trabalho Olha, na só escola. tira o som, por favor. Deixa eu ver quem está aqui. Quem está aqui com o som? Olga, fantástica. Antônia, maravilhosa. Olha, nós temos aqui Porto. Ela tem que levar os cadernos de Olha, história, faz um... geografia. Epa. Pronto, deixa eu tirar aqui o somzinho. Pedi para tirar o som, muito bem. A Adriana chegou, a Sandra. Então, ótimo, gente. Vamos começar a nossa reunião. Há 3 anos e meio, não mais, de março para cá, porque eu comecei a contar a reunião da reunião presencial, que seria a última e virou a primeira desse modelo fantástico que é o nosso Clube Mulheres de Negócio em Língua Portuguesa, essa rede global que iniciou o processo de fazer negócios na nossa língua, negócios internacionais feitos, construídos a partir de relacionamentos empresariais, sem a gente ter que esconder nada, e absolutamente inclusive, porque une mulheres de hoje 13 países falando a língua portuguesa. Então, assim, é um orgulho muito grande ter vocês aqui em Portugal. São 17 e pouquinho. Brasil, meio-dia, não é? Mais ou menos, que lá também tem variação. México, não sei exatamente que horas, mas sei que 10 e 10, pouquinho. né? Então, assim, é uma loucura esse nosso mundo globalizado e que a gente tão bem se adapta, tão bem faz acontecer, né? Esse é o preço de nós sermos globais. Então, muito prazer em recebê-las aqui em nosso clube, as nossas embaixadoras. Vamos ver quantas embaixadoras nós temos aqui. Vamos ver, embaixadoras do clube agora. Vamos fazer aquele coraçãozinho ou mãozinha, qualquer coisa, olha aí. Deixa eu ver aqui quantas. Temos bastante embaixadoras e chegando mais. Não é? Então, olha que lindo. 34.
Oba! Olha aí, que maravilha, não é? E quem ainda não é embaixadora, né, pode considerar ser, né? Pois, Pode considerar tem que ser, se subtrair. aqui tem uma coisa, viu, gente? Ninguém passa impune ao entrar nesse clube. Entrou aqui, a gente tem uma vontade tão grande de fazer parte, não é? Que acaba entrando e nós estamos crescendo. Hoje nós somos mais de 250 embaixadoras espalhadas em 13 países. 13 países, não é? Falando a língua portuguesa. Então, isso é muito bom, não é? São empresárias, são profissionais liberais, mulheres, em sua maioria, 40 mais, que eles chamam, 40 mais são as mulheres mais experientes. Então, eu quero deixar registrado aí o nosso contentamento em tê-las hoje aqui nesse dia, né? Quer dizer, com várias horas aí. Muito bem. E o nosso modelo de reunião, Adriana, eu vou te colocar como co-host, como anfitriã, para você, Eu já estava escrevendo para você. transmissão de pensamento. A gente acaba adquirindo esses hábitos, sabe? O nosso modelo assim de reunião global, essa reunião acontece desde março, não abril, porque março foi presencial. O nosso clube nasceu um mês antes da pandemia, assim. Aliás, três dias antes do primeiro lockdown aqui de Portugal. Então, dia 9 de março de 2020, não é? Nós começamos com esse modelo, foi inicialmente presencial, e aí, a partir de abril, nós começamos a fazer essa reunião que vocês estão vivenciando agora. Tenho um orgulho muito grande de ter a minha segunda embaixadora, que é a querida Olga Gonçalves, aqui do Porto, né? Então, assim, está conosco. E daí nós temos aqui várias senhoras que, desde aquela época, vêm criando e crescendo essa rede global de mulheres com perfis semelhantes. É uma coisa que eu sempre digo, nós temos que trazer para cá mulheres de perfis semelhantes. Não adianta trazer quem não pensa muito parecido conosco, senão acaba atrapalhando e a pessoa também não vai se sentir tão confortável. Então, é bom que a gente tenha aqui pessoas que tenham essa visão de fazer negócio que faz sentido, fazer negócio juntas, não ter problema de ficar olhando do lado porque nós vamos fazer algum tipo de negócio. Este é um ambiente absolutamente seguro que nós estamos construindo desde aquela época até agora. E o modelo da nossa reunião se mantém com alguns aperfeiçoamentos, né, durante o tempo, e sempre é assim, a gente tem um momento de conhecimento, porque para nós é fundamental o conhecimento, né? Nós apostamos em conhecimento, e em seguida nós entramos no modelo de network. Vamos ser divididas em salas, as nossas embaixadoras vão acompanhar o movimento, vocês vão entender um modelo que nós chamamos de UMA, que é um modelo desenvolvido dentro do clube, que nos ensina a termos um protagonismo maior dentro de reuniões onde nós temos que apresentar os nossos negócios, e aí vocês vão viver essa magia protagonista que é o nosso Clube Mulheres de Negócio em Língua Portuguesa. Então, sejam todas muito bem-vindas. E aí, hoje, o que é que nós vamos fazer? Eu sou muito feliz, sabia, gente? Vamos só mudar assim, olha. Eu sou uma mulher extremamente feliz, extremamente realizada, porque eu tenho aqui mulheres assim como vocês, com absoluto prazer de viver e de fazer negócios entre nós. E hoje nós vamos ter um tema que diz muito respeito a nós, né? E eu sou feliz também porque eu posso contar com duas mulheres extraordinárias, como a minha querida Graça Imaginário, aí, Graça, imaginária, imaginário. Você é tri, hoje você é tri, não é? Que é um expoente e uma referência no mundo dos negócios que nós chamamos prateados, né? Prateados, maravilhosa. E a outra senhora fantástica, que também está comigo desde o início, né, Mayra? Foi uma das primeiras também embaixadoras que disse sim a esse projeto fantástico e é uma das maiores referências, eu digo, não só do Brasil, gente, é do mundo na questão de ESG. E eu tenho um orgulho muito grande de ter a Mayra e a Graça hoje, conduzindo o nosso conhecimento, o nosso pensar, a nossa reflexão e o nosso despertar.
Então, Graça Imaginário, passo a você o bastão para que você conduza. E nós vamos ter em torno de 40 minutos de conversa, né? Podemos até fazer uns 35 e abrir aí uns 5 minutos para algumas perguntas, tá, Graça? E você, a partir de agora, é a embaixadora Mor que conduz a nossa reunião. Muito obrigada, mulheres ótimas de várias partes do mundo que está aqui comigo. Obrigada. Obrigada, Rijarda, pela prova de confiança. Vamos lá ver se isto corre bem. Boa tarde a todas. Sejam muito bem-vindas à reunião global do Clube. Hoje temos o privilégio de receber a Mayra Tavares Gil de Souza, que é embaixadora do Clube de Mulheres de Negócios em Língua Portuguesa, que é uma mulher notável, é professora, é fundadora e CEO de uma empresa de consultoria chamada CID, é especialista em ESG e é completamente apaixonada por desenvolvimento sustentável. Não se deixem enganar com aquele rostinho doce e sereno, porque ela é uma verdadeira fera quando se trata de medir e gerir o impacto ambiental nas empresas, quando se trata de defender a economia circular, o empreendedorismo social e tantos outros assuntos tão relevantes no panorama atual dos negócios. Mayra, minha querida, bem-vinda, é um prazer, é uma honra e é uma responsabilidade estar aqui a bater este papo contigo de temas tão importantes como aqueles que nós nos propusemos trazer aqui hoje. Portanto, bem-vinda. Obrigada, Graça, né? Eu falo que essa caminhada da vida, ela vai nos agregando muitos conhecimentos técnicos, sim, são muito relevantes para a nossa profissão, mas o que a gente mais leva é justamente essa vivência, experiência, essas relações. E hoje vai ser maravilhoso falar de algo que está super em alta no mercado, porque finalmente o mundo está entendendo que, né, a economia prateada chegou, né, várias questões que nós vamos trazer aqui, e eu fico muito feliz de ver esse rostinho aqui na nossa sala do clube, porque nós somos as protagonistas dessa mudança. Então, gente, vai ser um bate-papo muito gostoso. Espero, sim, tenham essa liberdade, se precisar também intervir, né, Graça, para fazer alguma pergunta no meio de um conteúdo. Vai ser um bate-papo bem interessante, porque é o reflexo do momento que a maioria de nós aqui, por ser um clube aí 40 mais, né, dentro da nossa média, né, Richa, nós já estamos vivendo em todos os aspectos da nossa vida. Então, vai ser muito interessante, com vários chapéus aqui, desde consumidora, como profissional. Então, vai ser um tema muito gostoso da gente tratar. Ok, agradeço as tuas palavras. Vamos tentar dar, apesar do tema ser super importante, não quer dizer que tenha que ser pesado ou complexo. Vamos tentar dar aqui uma toada mais descontraída, como vocês dizem, bate-papo mais do que uma conversa ou uma palestra formal. Mas olha, gente, antes de começar, vejam lá este rostinho desta miúda tão bonita, que só podia ser uma mulher poderosa do Paraná, da capital de Curitiba, que eu aprendi que tem o apelido de Cidade Sorriso. Portanto, não podia ter melhor embaixadora do que a nossa Mayra, hoje aqui presente. Bom, vamos aos negócios, não é verdade? E vamos começar esta história pelo princípio. Se não te importas, Mayra, vou fazer aqui uma pequena introdução para esclarecer os conceitos. De que é que falamos quando dizemos ESG e economia prateada? Quando falamos de ESG, estamos a falar de uma sigla em inglês que diz respeito ao ambiente, environment, ao social e o G, à governança. Portanto, estamos a falar de 3 temas: ambiente, sociedade e governança. Normalmente este termo é usado para medir as práticas ambientais, as práticas sociais e de liderança das empresas. Ele pode ser quer usado para avaliar
o quanto o negócio procura formas de mitigar aqueles impactos que gera no próprio meio ambiente onde está inserido, numa tentativa de arranjar aqui um mundo mais justo, mais responsável para com as pessoas em seu redor e para manter os olhos bem abertos sobre as práticas e os processos de gestão ou de administração. E não se iludam, os próprios consumidores estão agora bem melhor informados e mais atentos quanto às práticas corporativas. Significa que ficam de olho nas marcas e tendem a escolher aquelas que demonstrem que parecem ter as melhores práticas de ambiente, de sustentabilidade e de liderança consciente. Muito bem, isto é o ESG, é ESG. Então, e o que é a economia prateada? Assim, em traços gerais, posso dizer que é o valor que os produtores de bens e serviços atribuem ao mercado dos consumidores ditos maduros. Por outras palavras, é aquele olharzinho até de gula com que as marcas olham para a riqueza dos grisalhos, não é? Isto, na realidade, tem implícito aqui uma mudança de paradigma na forma como se encara a idade. Antes, digam-me lá, quem é que tinha interesse em vender para idosos? E reparem na carga, idosos, é uma palavra terrível. Então tínhamos publicidade dos lares da terceira idade, dos apoios domiciliários, das farmacêuticas, com aquele menu gigante de produtos de químicos. Então, e agora? Agora, essa conotação negativa que se tem face ao envelhecimento tem-se vindo a desvanecer, porque também o perfil da faixa etária dos 50 mais é visto, mudou e é visto sob dois prismas. O mercado olha para eles como consumidores, têm poder de compra, gostam de viajar, apreciam atividades de lazer, compram produtos e serviços de cultura, usam redes sociais. Segunda ótica, esta faixa etária começa a ser encarada como protagonista e agente de mudança. E porquê? Porque os prateados de hoje em dia já não ficam sentadinhos no jardim a jogar às cartas e a fazer tricô. Eles sentem-se com energia e com motivação suficiente para não só continuarem ativos, mas serem interventivos e contribuírem para a sociedade. Por isso, Mayra, a primeira pergunta é tão simples como óbvia. Na tua opinião, o que é que liga estes dois mundos, estes conceitos? Como é que relacionas o ESG com a economia prateada? Oi, pessoal, então vamos lá. A Graça fez uma introdução, né, muito complementar, e eu vou achar uma palavrinha que quando a gente fala em sustentabilidade, só para entender o ESG, né, agora trazendo um pouquinho para conceitos, eu falo que essas reuniões do clube são muito importantes, que a gente vai nivelando conceitos, às vezes com uma sopa de letrinhas, né, no mercado, tantas coisas falando. O ESG que a Graça falou, que é o ambiental, social e governança, eles estão dentro do guarda-chuva da sustentabilidade, né? A sustentabilidade veio desde a década de 80. E a sustentabilidade, na sua visão de perenização, ela traz a visão da longevidade. Então, o que tudo tem a ver, né? As tendências, tanto de desenvolvimentos tecnológicos, de inovação, medicamentos, farmacêuticos, todas as tecnologias que foram sendo instaladas pelas soluções que foram vindo desde a década aí, vamos falar aí de 60, 70, dando um boom na década de 80, propiciar essa mudança demográfica. Então, quando a gente olha para o mundo, a pirâmide mudou.
Hoje a gente tem muito mais pessoas ativas numa faixa etária que antigamente, por trabalhos braçais, por trabalhos muito fortes, né? Antes não tinha essa tecnologia nas indústrias, né? Que a maioria são robôs, hoje em dia são maquinários, não, as pessoas faziam trabalho braçal. Então, a longevidade, junto com todos os desenvolvimentos, né, da medicina, fizeram com que a população chegasse a nossa idade prateada muito ativa, igual a Graça falou. Então, quando você olha a demográfica, isso na Europa aconteceu muito mais rápido, né? Para vocês que Sem estão em dúvida, Portugal, sim. mas já vindo aqui para as Américas, para a África, para os países da Ásia, essa pirâmide demográfica mudou. E aí nós, como pessoas que estão atentas ao mercado, o que que nós temos que fazer? Deixar os estereótipos caírem. Por quê? Qual que era o estereótipo? Vamos pegar aí de uma marca de beleza alguns anos atrás. Qual que era o estereótipo da mulher? Bom, Era uma mulher jovem, né? curvilínea, sempre Curvilínea. bem apresentada, Justamente, você achar que você comprar o linda, produto e ficar nova. igual, né? Jo- Então, era esse o perfil. Eu falo isso porque eu trabalhei muitos anos como gestora de sustentabilidade no Grupo Boticário. Com a mudança dessa curva demográfica, nós, como negócio, nós, como mulheres, o que que a gente tem que começar a trazer, e aí também os homens? A gente tem que trazer à mesa que agora mudou. Então, agora, os grandes consumidores das marcas, eles estão olhando um outro perfil. Né? E aí, então, as marcas, se vocês verem as propagandas da década de 90, passando aí para a virada do milênio, principalmente 2010, a gente começa a olhar os negócios com outro perfil. Então já começa a incluir as mulheres, né, prateadas, né, como nós, já começa a incluir mulheres que não têm aquele perfil do Olha, estereótipo de beleza incutado. posso te Pode interromper? perguntar, Só porque claro. veio à ideia uma capa deste ano, de abril deste ano, da revista Vogue americana, que fez capa com uma senhora filipina cuja profissão é tatuadora e que tem a invejável e inacreditável idade de 106 anos. Foi capa da Vogue americana em abril deste ano. Portanto, o próprio mercado do luxo olha para a idade avançada como um trend, como uma tendência. Desculpa Perfeito. interromper. Não, pode interromper o bate-papo. E é bem isso. Então, o que que isso tem a ver com sustentabilidade? A sustentabilidade, ela é a perenização dos negócios, a perenização e sustentação de marcas, de negócios, de transformações dos aspectos sociais, ambientais e também de ética e governança, né? Então, quando a gente olha para esse tema, a gente vai conversar aqui, tem tudo a ver. A gente vai ver os desafios e as oportunidades que a gente vai estar falando aqui, em todos os pilares. Né? Não é só o social, geralmente a tendência é a gente falar da economia prateada muito voltada ao social, mas a gente tem questões de ética, questões de governança que são muito relacionados com a nova economia prateada também, tá? E o ambiental também, que a gente vai futuramente falar. Mas então, se bem eu estou a perceber, o mercado olha os prateados, e estou a falar da Europa porque é a realidade que me é mais próxima e da qual eu tenho dados, enfim, mais presentes, e as marcas estão a olhar com crescente interesse para um conjunto de 220 milhões de pessoas acima dos 50 anos na Europa, que em 2020, por exemplo, gastou mais de 15 mil milhões de euros em produtos e serviços ligados à longevidade, não é? Portanto, está a olhar, lá está, os mercados dos suplementos alimentares, da cosmética, do turismo, da saúde, etc., olha para o poder de compra. Mas aquilo que tu estás a dizer é que não é apenas como consumidores que os prateados interessam, certo? Porque também há o reverso da medalha, que é perceber, perante os mesmos dados demográficos, como é que os prateados olham para o mercado. Olham apenas como pessoas que podem gastar dinheiro e viajar? Não, eles muitas vezes
olham como uma oportunidade de deixar um legado, fazer algo em prol da sociedade, porque têm, se calhar, espírito crítico. E aqui eu queria te perguntar, a partir da tua experiência, que é vasta, vamos pôr o viés aqui no papel das mulheres, não é? Agora esquecemos os consumidores e vamos para a parte da intervenção na sociedade, para o S, não é? Do social. Como é que tu vês o posicionamento e o papel feminino nesta nova tendência, digamos assim? Excelente. Então, eu vou entrar com dois temas aqui, um que eu vejo com grande oportunidade, né, e um como grande desafio, né? Eu acho que toda ruptura de cultura, a gente está vivendo isso com a economia prateada, ela gera também desafios, né? A Larissa está ali depois, Larissa, eu vou meu raciocínio depois chamar a Larissa. Então, até pela a Organização de Cooperação e Desenvolvimento Econômico, ele trouxe 5 grandes pilares importantes quando a gente olha para as mulheres nesse papel mais ativo, dentro das várias responsabilidades na sociedade, tá? Então, as mulheres hoje, né, prateadas, elas estão ocupando cargos altos em lideranças, mas não só dentro de cargos C-level e organização, mas elas estão vindo como conselheiras, tá? Então, hoje, a diversidade e inclusão dentro das grandes corporações tem buscado mulheres, né, mais experientes, por diversos valores, por ela ter justamente essa visão de ética, essa visão de raízes, essa visão de construção de legado. Então, as mulheres têm vindo por um papel de constituição das organizações nas tomadas de decisão. Tá? O outro movimento é as mulheres na política, né? A gente está vendo que as mulheres têm ocupado cargos, a gente vê a União Europeia hoje, né? Quem é a ministra? É uma mulher. Os três A cargos gente principais. viu os três, né? Os três cargos Comissão, principais são mulheres. a Então, as mulheres Comissão, o estão indo. Parlamento e o Banco A Central comissão. Europeu. A Comissão é a Ursula von der Então, tem Leyen, um motivo. não é? O Parlamento é a Roberta Metsola. Aham. E no Banco Central Europeu temos a prateada igual a nós, que é. Ai, agora esqueci-me do nome dela. Já volto. Justamente. Então, vai lembrando aí o nome. Eu lembro de duas, agora lembrar da terceira. Então, assim, É Cristiane Lagarde, obrigada. Lagarde, isso. Cristiane Lagarde, sim. Então, assim, dentro da área política, né, as mulheres também estão ocupando esses cargos de liderança extremamente ousadas, encorajadas, porque aí elas não têm uma bagagem só técnica. A mulher, ela carrega uma bagagem de inteligência e resiliência emocional absurda, né? Então, a mulher, ela vem também com essa resiliência. E a gente tem ocupado isso dentro do empreendedorismo, né, que é muito o foco aqui do nosso grupo. Então, as mulheres, dentro da economia prateada, elas chegam nessa idade com uma energia física e intelectual muito grande, e às vezes ela não quer ser colocada numa caixinha do mundo corporativo, novamente, ou alguma questão, e aí eu falo até pela minha história, né, Richard? A gente quer ter uma maior flexibilidade com o nosso tempo, uma maior liberdade, então a gente vai também com força. E hoje a gente tem números com empreendedorismo social, empreendedorismo de mulheres, hoje é um dos maiores alavancadores das economias, da nova economia, isso é em diversos países, tá? Então a gente vê que tem essas grandes oportunidades, mas a gente tem os desafios, né? Olhando aí para a questão social, que aí eu vou esperar a Larissa perguntar, aí depois eu continuo. Larissa pergunta, aí eu vou trazer os pontos dos desafios também que a gente tem. Pode falar, Larissa. Obrigada aí pelo espaço. Eu faço parte do Núcleo México aqui com a Lília. São duas observações, né? Eu acho muito interessante essa questão do consciente, né? E eu acredito. Tá falhando, Larissa, só para mim, Está travando, pessoal. Larissa, não se consegue ouvir. Está picotando? Tá. Frisou. Será que... Larissa, podemos continuar e depois, mais à frente, retomamos a tua pergunta? Tudo bem.
Ok, muito Ok. obrigada. Não nos vamos esquecer de ti. Mayra, por favor, continua. E também eu olhei aqui para a Richarda, lembrei do protagonismo das mulheres, né, prateadas aí na academia também, tá? Então, hoje nós temos grandes estudiosas e grandes, né, pesquisadoras e acadêmicas nessa área da academia. E qual que vem? Aí vamos falar em ordens práticas, gente. Isso é muito lindo, a gente entende que está mudando, a gente entende que o mercado está sentindo, que são trilhões de dólares por ano dessa. A economia prateada é a terceira economia de maior perspectiva de crescimento, Richard, do mundo, né? Então, a gente tem muita coisa para ter, mas quando a gente entra para pesquisas, né? Tem uma pesquisa da FIA que mostra que quando a gente vai conversar com esses protagonistas, agora olhando para a carreira profissional, 83% percebem preconceitos. Então, ainda há um desenrolar para que a gente vá, né, da teoria de entender, sim, que existe um movimento de mercado, que existe programas de diversidade e inclusão que estão olhando para isso, às vezes até como metas, mas o quanto que, na realidade, a gente traz isso muito para o ISD, né, para a governança e para o social, o quanto que as organizações, as instituições, aí não estou falando só de empresa, nós no dia a dia, na política, nós estamos nos sentindo efetivamente incluídos, né? E é como homem e mulher. Então, 83% nessa pesquisa da FIA mostra que tem sofrido preconceito. Então, a gente tem que tentar traduzir aí como profissionais e também como consumidores, metodologias dentro da nossa gestão que formem lideranças conscientes, tá? O movimento, ele já está acontecendo. A gente já sente, mas a gente precisa traduzir isso para práticas do dia a dia das nossas empresas. E aí, gente, são várias dicas, né? É treinamento, é repensar nos valores, é trazer uma comunicação assertiva para que isso não aconteça, né? Ou ele diminua essa sensação, né, desses preconceitos que acontecem. Não sei se vocês viram, acho que foi até da primeira-ministra, ela foi numa reunião, a pessoa foi cumprimentar. Vocês viram esse filme da União Europeia? A pessoa passou reto, acho que foi num país asiático, ele cumprimentou os dois homens e não cumprimentou ela. E eles chegaram para sentar na mesa, estou falando, isso faz parte do mindset, a gente precisa mudar o mindset do mundo, e isso é no nosso dia a dia. Aí, quando chegaram na mesa da reunião, né, na sala da reunião, tinha duas cadeiras, não tinha cadeira para Exatamente. elas. Sentaram os dois homens e ela sentou no sofá. Não são coisas grandes, você não precisa sentir o preconceito em grandes coisas, em palavras. É uma atitude como essa, ela ficou invisível perante o olhar, o Exatamente. cargo que ela tinha. Então, a gente tem que trazer como lideranças, a gente tem que começar a incutir isso no mindset dos nossos líderes, dos nossos negócios, das pessoas, dos stakeholders, das partes interessadas que a gente se relaciona, e fazer com que isso seja incutado diariamente na cultura. Tá? E algumas áreas, depois eu vou trazer aqui, vou deixar a Graça perguntar, isso já está se avançando muito, tá? Que onde a economia, os profissionais aí, os profissionais, né, 50 mais, eles têm sido destacados aí como grandes talentos, né, dentro das corporações. Mas não é essa a minha experiência, por exemplo, e se me permitires, vou contar brevemente como é que eu cheguei ao empreendedorismo sénior após quase 30 anos de experiência na indústria bancária. Eu dei por mim com 50 anos, mãe de 3 filhos adolescentes, e de repente a balança entre a carreira internacional, a estabilidade, o salário simpático, até o estatuto social que me era conferido por eu trabalhar em mercados financeiros e ser isto e aquilo, dava-me efetivamente a segurança material, mas não me dava aquilo que eu queria como mãe, que era tempo. Tempo para estar e usufruir e desfrutar de todo esse dinheiro, dessa minha capacidade económica com os meus filhos. Eu tinha uma equipa privada de colégios, motoristas, babás, pura e simplesmente porque eu não estava em casa. Então, aos 50 anos, eu decidi dar esse salto de fé. Tem um pouco de loucura aqui imbuída, mas eu acho que algum grau de loucura controlado e consciente é bom para a minha saúde mental.
e permitiu-me dar esse passo em frente no vazio. E o meu primeiro passo, ao ver-me livre daquela carga do corporativismo, foi, ok, vou tentar arranjar um part-time. E bati à porta de várias empresas financeiras e das quais eu conhecia, muitas delas eu conhecia as pessoas, e os poucos que tiveram até a diplomacia e a elegância de me responder, disseram-me: minha senhora tem qualificações a mais. É uma maneira elegante de dizer: tenha juízo, vá para casa, faça o seu tricô, porque não tem espaço aqui na nossa empresa. Agora eu pergunto, Mayra, eu perante o mercado laboral que me fechou literalmente a porta na cara, eu não podia ficar nem sentada chorando, nem a continuar a bater indefinitivamente a portas. Portanto, entrei no empreendedorismo sénior por necessidade e por preconceito. E agora pergunto, ok, será que eu, por ter 50 anos, expirei a minha validade, as minhas competências, desvaneceram-se e eu já não tenho cabimento numa lógica até de diversidade geracional? Eu sei que não, mas gostava de te ouvir. Esse é um tema, né, que me agrada, que brilha muito os olhos, que é justamente essa questão dos fatores, a Richard, daí a nossa expert, para o empreendedorismo. São vários, eu acho que aqui a gente tem muita maturidade, liberdade de estar sempre conversando. A gente está cortando, pessoal, quando minha internet está instável. Aqui eu acho que é o grupo, né, mais maduro, agora maduro no sentido de maturidade de vivência para a gente sempre trazer. E uma das coisas, efetivamente, que leva as mulheres a esse empreendedorismo sênior, né, que já ficou, era justamente, e ainda acontece, tá? Por isso que eu falo, toda transição, gente, ela leva décadas, né? Levam anos. A pandemia, ela alavancou muito essa transição nova agora para diversidade e inclusão, mas ainda há bastante resquícios que a gente precisa tratar dentro de várias instituições. Tá? Mas o empreendedorismo, um dos vínculos, né, que a gente traz sim, para o empreendedorismo feminino, além da questão que a gente tem dos desafios pessoais, era a questão de justamente se ter esse perfil que com 50 anos ou mais, a pessoa tinha dificuldade principalmente com o digital. Tá? Tinha muito preconceito que as pessoas acima dos 50 anos, tudo, elas não iam conseguir passar pela transição tecnológica que o mundo está passando. E tudo isso acabou sendo desmistificado até pela própria pandemia, né? Então, existem áreas que tinham esses tabus e eles estão caindo, é uma mudança de consciência, mas existem áreas que hoje, eu quero trazer as boas notícias, né? Esse seu testemunho foi muito bom para a gente alavancar e temos que trazer os desafios, mas existem áreas hoje que eles estão querendo 50 a mais. Então, tem áreas como vendas, porque vendas é extremamente relacional. Tá? Então, a área comercial, a área de vendas, eles estão buscando pessoas que tenham uma paciência. Essa geração nova, ela não tem paciência, ela não tem o olho no olho. Às vezes, ela chega para conversar, dá 2 minutos, ela pega o celular. Vocês já viram aquele... Tem agora os psicólogos estão vendo, chama FOMO, que é em inglês Fear of Missing Out. Eles deixam o celular aqui, mas eles ficam tão desesperados se estão perdendo alguma coisa, o medo de estar perdendo alguma coisa no timeline, do Instagram, do TikTok, que eles não conseguem ter uma conversa de meia hora, 1 hora, sem olhar o celular. Então, isso muitas vezes para as vendas, dependendo do setor, é muito ruim. Então, hoje já está tendo uma ação ativa dentro dos programas de diversidade e inclusão, dos programas de sustentabilidade de grandes corporações, que é buscar pessoas exatamente que gostam do cafezinho, que sabe ouvir, e isso são competências, soft skills e habilidades pessoais que o 50 a mais tem, porque o 50 a mais ele sabe ouvir, o 50 a mais ele sabe contar, às vezes, uma história que leva a pessoa a comprar aquele produto pela uma experiência de vivência, né? E não só por uma propaganda, ela traz a vivência, que é isso que o cliente quer, ele quer experiência
de usar aquele serviço ou aquele produto. Tá? Então, nessa área de vendas, de marketing, e aí principalmente que aqui nós temos vários embaixadores que cuidam de pessoas, saúde emocional, socioemocional, as pessoas estão buscando os profissionais mais experientes, porque elas cuidam de pessoas, né, no sentido de gestão, RH, desenvolvimento humano, qualificação, treinamento, já são profissionais que estão sendo mais valorizados, tá? Enfim, é um desafio, é uma cultura, mas eu vejo que dentro dos programas de sustentabilidade, a diversidade e inclusão tem tratado esse tema com uma maturidade, tá? E entendendo os grandes ganhos que a economia, né, os profissionais, os consumidores, todos os papéis que a gente tem, está trazendo de benefício para esse novo mercado. Né? Ok. Então, Olha, acho que a Antônia levantou a mão ali. Ok, levantei, mas estava uma menina à minha frente, não sei se ela... Antónia, então eu vou-te pedir, nós estamos com meia hora, eu só tenho uma última pergunta para a Mayra. Se não te aborreceres, eu Não, terminava aqui e depois falava da Larissa e tu, pode ser? Obrigada. Então, Mayra, eu tenho uma última pergunta para te fazer, porque já estamos no nosso tempo, e diz respeito a um artigo recente que tu publicaste no teu LinkedIn, onde tu fazes uma afirmação que eu diria que é provocatória, que é o próprio título do artigo, que diz: em ESG não basta parecer ser, tem que ser, em maiúsculas e ponto de exclamação, ali um statement. E eu pergunto-te, o que é que te causa este incómodo e o que é que justifica para ti esta chamada de atenção tão poderosa? Muito boa essa última pergunta. Eu acho que isso fica uma reflexão para todos nós, como lideranças de negócios, ou empresárias, ou executivos, né, que estão dentro dos negócios. O que a gente precisa muito é caminhar conforme se fala, que em inglês eles têm usado muito essa expressão, que é walk the talk. Não sei se Walk já the ouviram talk. falar. Sim, Walk the talk. O que está faltando é essa coerência entre a teoria e a prática. Então, hoje existem em sustentabilidade, SD, muitos programas, né? Existem, sim, muitas metas, né? E hoje eu dou consultoria para grandes corporações para isso. Eles criam lá dentro do planejamento estratégico, vão lá e coloca, né? Eu quero fazer sustentabilidade de SD. Cria metas de, por exemplo, inserção de mulheres em cargos de liderança, né? Não ter o etarismo, né? Mulheres 50 mais, 40 mais em cargos de liderança. Eles criam esses statements, você falou, essa meta, mas eles não conseguem desdobrar de uma forma efetiva dentro da cultura organizacional. Então, o que está faltando é o entendimento. Eu acho que são 3 coisas que faltam hoje para que a gente conecte justamente esses movimentos que estão vindo, que são extremamente promissores dentro da economia prateada, com uma nova economia voltada para o desenvolvimento sustentável. Tá? Então, primeiro é entendimento de conceito. Se falta, a gente está vivendo um pool de informações. As informações elas estão fragmentadas e são lançadas a todo momento. Então, já não se sabe o que é fake news, o que é verdade, o que é conceito. Então, uma sugestão conhecimento bom. Se alimentem de boas fontes, busquem boas fontes. Às vezes existem algumas fontes de conhecimento que não são produtivas e que muitas vezes desvirtuam conceitos importantes que possam ser saudáveis para as nossas organizações e para uma formação de consciência como lideranças, né? Como lideranças que nós somos de negócio. Tá? Então, a primeira coisa é isso, achar boas informações e a fonte que a gente vai se alimentar. Tá? O terceiro, que eu sempre falo, é força e coragem. Né, resiliência. Eu acho que assim, não acredito, tenho certeza, que não tem como a gente transformar, e aqui nós estamos nesse grupo aqui de 50 mulheres falando sobre isso, se a gente não ter uma característica de resiliência e de protagonismo onde a gente está. E aí, dentro de políticas públicas, eu falo, a gente precisa ser exemplos em políticas públicas. Então, tem mulheres aqui que estão, às vezes, ativas em governo, aí na Europa, no México, no Brasil, em todos os países, a gente precisa ser mais ativas em políticas públicas. As políticas têm que mudar, gente. Hoje, com 60 anos, você é considerado idoso. Esses dias minha mãe estava na fila, a pessoa não acreditou que ela era idosa. Será que em 60 anos, né, você
é a curva no Brasil? Não sei, é a curva em Portugal? Então, assim, a gente tem que ter políticas públicas que também vão estar acompanhando essa economia prateada. Como que a gente vai fazer isso? Né? A gente tem visto financiamentos e mercados de investimentos, a Richarda vai gostar, que estão vindo justamente para a economia prateada. Por quê? Porque a gente tem uma autonomia financeira maior. A gente sabe lidar melhor com o nosso capital. Então, hoje, a economia prateada tem sido procurada pelos fontes de investimento. Então, não sei se tem mulheres aqui que são do setor de finanças, né? Aí temos as finanças sustentáveis. Quem está sendo preferida hoje são a economia prateada. Por quê? Porque elas têm uma constância de gestão e uma independência financeira que faz com que ela tenha menor questão de inadimplência e tudo isso. Então, é um mercado que está migrando para o nosso, tá bom? E o terceiro, que eu já emendei, é isso, a gente captar essas oportunidades em sustentabilidade e nessas novas economias que estão vindo, economia do capitalismo consciente, economia prateada, a gente precisa estudar. Então, nós, como mulheres aqui do clube, a gente tem que estar antenada, tá? Então, eu trago essa última visão. Se a gente não tiver antenada, vendo as tendências de mercado, vendo, os nossos negócios podem ficar para trás. E aí, ou fica mais caro a gente se reformular para se adequar a esses movimentos do mercado, ou acaba que o nosso negócio muitas vezes pode até não ter sucesso, né? Quantos negócios a gente vê que muitas vezes morrem, né? Então, a gente tem que estar antenado. Então, essas três combinações que eu trago para a gente dentro da sustentabilidade SD de verdade e essa nova economia. Alimenta de boas fontes, conhecimento genuíno de qualidade, uma resiliência para que a gente possa entender e buscar, né, sempre o entendimento de quais lugares a gente está sendo luz e protagonismo. E o terceiro é estar antenada, porque finanças sustentáveis, outros tipos de investimentos e oportunidades, não só financeiras, mas também de outros capitais, estão vindo para essa nova economia prateada. Ok? Ok, Mayra. E também podem perguntar para mim, tem meu WhatsApp, eu estou lá na nossa página do nosso clube, tem lá todos os meus dados, né, Adri? Fazendo propaganda aí da nossa página dinâmica, tem todos os meus contatos, aí a gente pode trocar e eu posso encaminhar também para oportunidades práticas no dia a dia do negócio de vocês. Fantástico, agradeço em meu nome e acho que em nome de todas nós agradeço-te muito a tua participação e o teu partilhar de conhecimento, realmente acho que foi rico para todas, estamos precisamente no tempo, portanto eu vou chamar a Larissa para neste momento tentar que já consigamos ouvir e de seguida chamávamos a Antónia Falcão e obviamente quem mais quiser intervir. Larissa, estás por aí? Oi, Graça, eu estou sim, mas já responderam a minha pergunta. O que eu ia falar, a Mayra já falou. Ok, querida, muito obrigada por teres intervido. Obrigada a vocês. Antónia, Ok, qual é teu? obrigada. É assim, após ter ouvido falar a ti sobre o teu empreendedorismo à força, né? devido às circunstâncias de seres prateada, digamos assim, de entenderem que estavas volto ao tricô, achei essa coisa top, porque mandaram-me também para casa cozer meias na faculdade, quando olharam para a turma e viram duas mulheres para 100 e tal rapazes, não é? E, portanto, achei essa visão, fez-me lembrar logo o meu anfiteatro da faculdade. O que é certo é, contrariamente à experiência da Graça, e estou a falar no presente, há alguns meses que tenho uma multinacional com quem eu trabalho, já trabalhava há alguns anos, volta meia volta, venho pescar novamente, que me anda a desafiar, portanto, que nós vamos abrir uma empresa, vamos abrir outra empresa, tecnologia de ponta, pá, mas nós só abrimos se tu fizeres isto, etc. O que é certo, eu ria-me, achava que aquilo era uma treta, porque eu era 50 mais na altura, e neste momento sou 60 mais, porque entretanto em agosto fiz 60. Pronto, e o que é certo é que hoje puseram mesmo uma proposta em cima da mesa, daquelas com princípio, meio e fim do género, irrecusável, que a gente ainda tem que pensar, mas é mesmo daquelas. E assim, e porquê é que eles me fizeram esta proposta? Devido ao alto compromisso que nós temos, os prateados, isto está lá escrito, mesmo, a experiência testada e comprovada que nós temos, a vivência de desafios, fracasso e sucesso,
e o facto de podermos ser redes de suporte e de segurança de todos os outros que estão acima ou abaixo da nossa idade, agora depende da perspectiva, não é? O que é certo é que isto é uma empresa, vai ser uma empresa de tecnologia de ponta, e o que eles querem de mim é que eu seja responsável pelo planeamento estratégico, logístico e operacional da empresa, cá em cima. E, no entanto, são uma 60 mais. Portanto, por isso é que eu acho que isto de facto está a mudar e às vezes a gente tem que estar atenta àquilo que os outros andam, porque temos sempre gente a observar-nos e realmente acho que para os 50 mais, os 60 mais, está a aparecer agora um mercado. Porquê? Porque eles agora estão com uma... Eu vejo nesta empresa, as pessoas que vão ser integradas, eles não têm experiência nenhuma, eles são aquele tipo de pessoas, são talentos, e os talentos, quando se cansam e agarram outro talento, saltam para outra empresa. E, portanto, eles têm que ter os prateados para segurar ali, não é, os alicerces e para fazerem a empresa crescer e buscar os talentos certos. Portanto, era sobre isso que eu queria dizer, porque há esperança, não é? O futuro está a mudar. Obrigada. Só para complementar, Graça, só para comentar a última frase, que eu sei que a gente vai entrar aqui, senão já né, o nosso tempo. Mas sabe o que estão sendo considerados, né, os prateados? Eles são referências, exemplos e influenciadores da geração agora Alfa e Z, tá? Exatamente. Então, como a geração, eu li um artigo sobre isso, Alfa e Z, a gente está agora, tem um livro, gente, que eu indico, eu vou pôr até no chat, é 100 anos, que é o conflito de gerações, ou seja, tem 4 gerações de liderança dentro de grandes corporações, né, que são seculares. E hoje, essa geração que está vindo, a Alfa e a Z, elas são mais conscientes, elas já nasceram com uma visão mais de social, de propósito, e hoje eles estão vendo a referência de exemplo nos prateados. Isso já está acontecendo em algumas organizações, porque eles dizem também que os prateados são mais autênticos. Eles não têm vergonha de ser quem é, eles não cresceram. Então, isso eu olho para o rostinho de vocês, eu vejo como a gente é autêntica, né? E é tudo a ver com ISD, não basta parecer ser, tem que ser, tá? Então, eu fecho com essa frase e é um prazer estar aqui, ter tido esse tempo com vocês. Muito obrigada. Obrigada. E pronto, por nós é tudo. De volta aos estúdios, Presidente Rijarda, missão cumprida. Missão muito bem cumprida. Não basta parecer, né? Tem que ser. Eu acho que é bem a frase síntese, não é? Né, Graça? Tem que ser autêntica, não é isso? Tem que ser super autêntica. O que é genuíno é facilmente percebido e valorizado, porque na altura em que estamos, em que tudo é quase pode estar aqui um avatar e não eu, não é? Ser genuíno é algo que é bastante valorizado e, portanto, vamos continuar antenadas nessas oportunidades e com uma nota de otimismo, como sempre no clube. E o que é muito bom é que agora nós temos esse espaço, né? Quer dizer, há 10 anos era uma outra situação, eu digo que hoje a mulher é a bola da vez, a economia prateada é a bola da vez, e isso, de certo modo, favorece um certo equilíbrio, porque você imagina se fosse todo para o lado de lá, não é? O mundo virava, não é? Literalmente. Então, assim, isso é muito bom e nós também temos a oportunidade de contagiar, inspirar as novas gerações. Por exemplo, hoje eu vejo aqui meninas que não são ainda, não é? Dentro desse conceito da economia prateada, dos 40 mais, não é? E que estão aqui, estão fazendo negócio, como, por exemplo, o caso da Tainá, que tem uma ideia de um co-work fantástico, não é? Então, eu estou vendo aqui, por exemplo, a Aline, estou vendo aqui mulheres que estão aqui, não é? Meninas que estão aqui. Meninas é um termo bom aqui de Portugal. Não é? Então, isso é bom, essa diversidade e esse contágio dos bons propósitos. Né? Eu acho que é um pouco isso que hoje nós estamos fazendo aqui, e o clube é um espaço que nós lidamos muito com isso. Então, eu fico muito feliz, agradeço de coração por essa reflexão, Mayra, que você trouxe, e por essa, mais do que reflexão, Graça, são exemplos que você traz, né? Você como essa líder desse empreendedorismo 40 mais e que tem dado muito suporte dentro do próprio clube, sendo uma referência dentro do nosso programa Empreender Feminino. Hoje, a Graça, de uma maneira absolutamente voluntária,
ela adotou, entre aspas, as empreendedoras do clube. Gente, nós temos mais assim, umas 400 empreendedoras dentro do nosso clube, que a Graça, 2 vezes por semana, está ali a fazer esse trabalho de contagiar, de inspirar, de levar as mulheres que estão ali, né, que tem inclusive 40 a mais também, tem adolescente, tem tudo ali dentro, né, dentro da nossa visão. Adolescente tem uma carinha de adolescente. Então, assim, e a Graça faz esse trabalho hoje dentro do nosso clube, do nosso programa Empreender Feminino, que também temos uma pessoa que é muito interessante, que é a Joana Patino, que faz